Olá pessoal, eu sou a Luciana Abral e esse é o Hub do Huddle Podcast. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o New England Patriots. E você vai se perguntar por que nós vamos falar sobre o New England Patriots, afinal de contas, eles não estão no playoffs. E é justamente por isso que nós precisamos falar sobre o New England Patriots. O melhor time das últimas 2 décadas da NFL passou por uma fase muito traumatizante, com perdas, com aposentadorias, e a gente acabou sofrendo muito, cavando a própria cova, posso dizer assim. E na semana passada nós tampamos o túmulo, vamos dizer assim, ou nós pode ser um início de uma nova era. O problema é que o torcedor do New England Patriots, eu, no caso, somos muito mal acostumados. E nós estamos acostumados a sempre vencer, sempre estarmos no playoffs. Nós estamos acostumados a ter o melhor QB da liga. Nós estávamos acostumados a ter o melhor tight end da liga. Então, todos eram os melhores, né? E até semana passada ainda existia um pinguinho dessa história, né? Durante todos esses anos. Ainda nós temos alguns atletas ainda que de todos esses anos, mas na segunda-feira passada, esse pinguinho de história maravilhosa desse conto de fadas que foi essas 2 décadas para o New England Patriots acabou. Uma das coisas que eu mais temia que acontecesse, sempre no final de todas as temporadas aconteceu, que foi a saída do tio Bill. Pois é, Bill Belichick saiu do New England Patriots e para mim parece que não faz muito sentido não vê-lo mais na sideline. E até uma curiosidade muito interessante, porque se você joga Madden, não sei se vocês jogam Madden, o Bill Belichick não está nos jogos. Se você já reparou nisso, é uma curiosidade muito, muito interessante. Porque Bill Belichick é o único técnico que não faz parte do NFL Coaches Association, que é o que libera as licenças para o jogo Madden. Então, se você for lá, você não vai ver Bill Belichick como treinador de time de futebol americano. Ele nem aparece, nem é citado. É uma curiosidade interessante sobre o tio Bill. Mas falando mais um pouquinho sobre o tio Bill agora, na vida real, já que ele não está no videogame, ele simplesmente foi 6 vezes campeão do Super Bowl, 9 vezes campeão da AFC, American Football Conference. Como coordenador defensivo, ele foi campeão 2 vezes do Super Bowl. Então, ele tem um currículo, assim, um tanto quanto invejável, impecável. E ele sempre foi muito conhecido pela sua cara marrenta, o que eu geralmente visualizava como um profissionalismo. Mas eu acho que com o tempo aquilo ali ficou uma coisa muito normal, ele estar com aquela cara séria, e virou uma característica dele. Então, tanto que, aí vai mais um fato de uma fã do tio Bill, que sou eu, em um episódio do Family Guy, o episódio, Peter Griffin estava conversando com Deus, e Deus disse que os Patriots não iriam para o céu, porque o Bill Belichick não sorri nos finais, né, após o Super Bowl, né, nos finais dos jogos do Super Bowl, nas vitórias. E ele geralmente era um treinador que você perguntava para ele, e agora, o que vai acontecer? Ele simplesmente não falava sobre as suas comemorações, ele não falava que iria celebrar ou comer um hambúrguer, né? Ele geralmente falava que já estava pensando na próxima temporada. Então, assim, mais ou menos eu falando essas coisas assim sobre o Bill, você consegue imaginar o nível de profissionalismo que o cara tem. Mas nem tudo são rosas, não é verdade? Nem tudo é tão lindo assim. Em 2019, nós perdemos o nosso querido, maravilhoso e incrível Tom Brady, o nosso camisa 12, inclusive.
essa minha jersey aqui é em homenagem a Tom Brady, é uma lenda do futebol americano. A saída de Tom Brady, não adianta você dizer que não foi uma grande perda para o New England Patriots, porque foi. Junto com ele, um pouco antes dele veio a aposentadoria de Gronkowski, um pouco depois nós tivemos Edelman aposentando-se e uma dinastia inteira saindo, desaparecendo. E para nós, que estamos acostumados sempre, a gente é muito acomodado. E o tio Bill também era acomodado, vamos dizer assim. Ele sempre foi muito mais experiente na área, na coordenação defensiva. Sempre foi mais o gostinho, porque todo mundo sabe que no futebol americano sempre você tem um lado mais defensivo, um lado mais ofensivo, do ataque ofensivo. Você tem mais um jeitinho para os special teams, todo mundo sabe. É uma parte da sua personalidade, na verdade. E aí, quem cuidava do ataque? Era o Tom Brady. Ele era o responsável, ele basicamente era o cara que instigava, influenciava nos drafts de bons recebedores. Apesar de que Bill Belichick sempre draftou ótimos OLs e running backs para proteger o seu precioso quarterback, que era o Tom Brady. Bom, aí nós perdemos o Tom Brady. E o que acontece quando você é uma pessoa mal acostumada? De repente, você vai ter que começar a reaprender. Não que não saiba, ele sabe. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele continua sendo um grande head coach. Mas é o pegar no tranco novamente para começar a se preocupar mais com o que está acontecendo com o ataque e começar a ter que buscar e não ter um olhar que é aquele olhar do Brady sempre teve. Então, esse divórcio da NFL, esse divórcio do tio Bill e do Giselo, ex-Giselo, né? Foi um momento que foi muito forte para os torcedores do New England Patriots. Para nós, torcedores do New England Patriots, sempre foi um momento que vai ficar marcado para sempre. Foi o momento do colapso, onde o caos se iniciou. Tivemos ótimas tentativas de outros quarterbacks, mas o começo de tudo, onde fica a raiz da situação, era ali onde tinha aquele parzinho de caras que era Tom Brady junto com Bill Belichick. E Bill Belichick foi realmente o cara que acreditou em Tom Brady lá no começo da sua carreira. Foi lá onde tudo começou. E Tom Brady, se você ver entrevistas de Tom Brady falando sobre Bill Belichick, você vai ver grandes elogios. E a forma como o Tom como atleta é devido a toda a experiência e toda a diplomacia, vamos dizer assim, de Bill Belichick. Então, para nós, é uma perda muito grande. Já estamos com um novo head coach, o Mayo, que era o coordenador dos linebackers do New England Patriots. Então, é uma pessoa que já estava na sideline, indo agora como head coach. Esperamos coisas incríveis dele, né? Grandes. Vamos, né? Que não comece tudo de novo, né? Porque esse negócio de respeito o processo, que a gente estava com o tio Bill nessa coisa do vamos respeitar o processo, porque agora ele vai ter que reconstruir o Patriots novamente. Não era bem isso, na verdade. Na verdade é que o New England Patriots já tinha um padrão que era feito pela dupla Brady e Bill, e esse padrão se desfez e agora terá que se retomar de uma outra forma. Então, esperamos que as melhores coisas venham.
Então, para vocês saberem mais sobre os outros times, e essa época é a época dos playoffs, é a época do mata-mata, e é a época mais emocionante da NFL, é agora. Então, mas se você quiser saber tudo o que está acontecendo na NFL, quais são as estatísticas, o que a gente pode esperar pelo final de semana, você assiste no YouTube ou no Instagram, o Huddle Podcast, com o Homero Meyer e com o Carlos Xavier. Não perca, siga o Huddle Podcast nas redes sociais e acompanhe a NFL, porque esse esporte é lindo, maravilhoso e eu tenho certeza que você vai gostar. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.